Entusiasmado com o desafio de comandar o Ministério da Educação, Camilo Santana, após ser anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, disse que um dos primeiros atos a serem adotados no mês de janeiro é o convite para uma reunião com todos os secretários de educação dos 26 estados e também do Distrito Federal. As informações com Carlos Alberto. Animado com os novos desafios que o aguardam em Brasília, o senador eleito Camilo Santana, anunciado nesta quinta-feira para o Ministério da Educação, traça planos para sua gestão e revelou que um dos primeiros atos ao assumir o cargo é convidar os secretários de educação de todos os estados para definir metas voltadas à melhoria do ensino público em todo o país. Camilo anunciou que, na reunião com os secretários, quer um levantamento completo sobre as obras paradas, escolas e creches. A ideia, segundo ele, é o Ministério de Diálogo, de Pactuação Social e Pactuação Federativa. Governador por 2 mandatos e eleito senador, Camilo Santana terá em sua equipe a atual governadora Isolda Sela, que irá ocupar o cargo de secretária de Educação Básica do Ministério da Educação. Camilo quer espalhar para todo o Brasil, em parceria com os estados, as boas experiências que levaram as ações de melhoria do ensino público no Ceará se tornarem referência em todo o país. Vamos focar na educação básica, na alfabetização na idade certa das nossas crianças, porque quando a gente não alfabetiza na idade certa, compromete todo o ciclo educativo da criança. Então, vamos focar na escola tempo integral. Ela tem um papel importante, além de dar oportunidade para o nosso jovem, para a criança, é uma forma também de diminuir a violência, garantir a proteção dessa juventude, porque se fala tanto de violência, mas combater a violência também é prevenção. E não tem nada melhor do que a escola, do que o ambiente escolar para prevenir a violência nesse país. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Começa bem, jornalista Beto Almeida, mantendo esse diálogo, essa postura de diálogo que marcou a atuação durante 8 anos no governo do estado. Camilo Santana já diz o que quer fazer, como pretende fazer, atraindo a atenção dos secretários estaduais de educação para a primeira conversa, talvez na largada a mais importante. Primeiro, saber o diagnóstico completo da realidade nas redes estaduais e municipais de ensino e também de outras ações na área da educação. Foco na alfabetização e escola em tempo integral. Tá aí os 2 desafios do agora ministro, da Educação, senador Camilo Santana. Tem uma matéria hoje aqui no Jornal Globo que eu achei interessante, porque tem uma avaliação, Zenô, de vários especialistas em educação, e tem uma frase aqui, por exemplo, de 3 deles que diz o seguinte, avaliando o porquê do Ceará ter esse destaque na educação. E um deles diz aqui, no fundo, o grande diferencial do Ceará é que ele assumiu que os alunos são cearenses, não importando se são da rede municipal ou estadual. É o que diz aqui, resumindo, Fernando Luiz Abrúcio, Catarina Iane Segato e Maria Cecília Pereira, num estudo que eles fizeram sobre o modelo que fez com que o estado do Ceará estivesse relevante na educação em cidades no Brasil todo, principalmente no Índice de Desenvolvimento da Educação, no IDEB. E aí a Sofia Vieira, que é aqui da Universidade Federal do Ceará, ela diz mais. Ela diz, olha, não é só isso, é mais, é a colaboração, é a chave da política cearense. Muito bom. O que se coloca claramente aqui são as expectativas muito positivas, muito alvissareiras em torno da capacidade de entrega do senador e hoje agora ministro da Educação Camilo Santana e da governadora Isolda Sela, de uma entrega para o país. Agora sim, não é mais uma unidade de federação, não é mais para uma região. Ele vai pensar agora a melhoria do ensino básico e da educação e da universalização do tempo integral nas escolas, Luciano, pensando num país grande e complexo como o Brasil. São muitos desafios e o Camilo Santana está entusiasmado. Você nota no semblante dele, Beto Almeida, a alegria e a felicidade pelos novos desafios. Imaginava o Camilo que após 8 anos de tanto trabalho à frente do governo do estado teria vida mais tranquila no
tapete azul do Congresso Nacional, que é o piso do Senado, mas os desafios são ainda maiores pelos próximos 4 anos na vida de Camilo Santana. Mas servir no que você gosta, no que você acredita, em experiências com as quais você já teve sucesso, deve ser um bom desafio, Luciano. E um desafio que será dividido também com outra voz experiente nessa área, que é a governadora Isolda Sela, que será a secretária nacional de Educação Básica do Ministério da Educação. E ainda sobre ministério, jornalista Beto Almeida, a região Nordeste tem uma presença marcante no primeiro escalão do governo Lula. São pelo menos até o momento 5 nomes, como conta o repórter Sátrio Salles. O governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2023, terá uma forte presença da região Nordeste. Entre os 21 nomes confirmados até esta quinta-feira, 5 são nordestinos. Rui Costa, da Bahia, Camilo Santana, do Ceará, Flávio Dino, do Maranhão, Wellington Dias, do Piauí e Margarete Menezes, da Bahia. À exceção de Margarete, outros 4 nomes são ligados diretamente à atividade política. Rui Costa, que comandará a Casa Civil, encerra o mandato no governo da Bahia no dia 31 de dezembro, enquanto Dino, Camilo, Wellington Dias se elegeram em 2022 ao Senado. Os 3 abrirão vaga para os primeiros suplentes e, no caso do Ceará, será convocada uma mulher, Augusta Brito ou Janaína Farias. Ao todo, a equipe ministerial do governo Lula terá 34 pastas, faltando, portanto, 13 nomes a serem definidos. A região Nordeste poderá ainda ser contemplada com 1 ou 2 vagas. Um dos nomes pode ser o ex-governador e senador eleito Renan Filho, do MDB. A outra vaga pode ser destinada ao União Brasil, com um nome da Bahia. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. O Nordeste está muito bem, jornalista Beto Almeida, e poderá ter outros nomes. Entre os cotados está o nome do ex-governador e senador eleito pelo estado de Alagoas, Renan Filho, que é citado provavelmente para a pasta do Ministério do Desenvolvimento Regional. Exatamente, Osno. É o nome do MDB que está querendo aí não apenas mas 3 ministérios, e então a gente tem que ver aí... 2. Não. Um indicado pela bancada federal e outro indicado pelo Senado. E o terceiro nome, que é da Simone Tebet, não é indicação do MDB. Mas pelo o MDB menos não está entra na cota. Né? Não entra na cota, mas o MDB está assumindo, inclusive, dizendo o seguinte, que uma vez indicada, ela sim passa a integrar toda a equação e o interesse do MDB na gestão Lula. E a gente não pode esquecer ainda qual é a participação, por exemplo, eu ainda fico aqui me perguntando, que terá o deputado federal eleito Eunício Oliveira também nessas indicações, em outros cargos federais, talvez em ministérios, enfim, são situações que estão aí para serem ainda esclarecidas, porque nós ainda temos muitos outros nomes. Você observou claramente, Luiz, que neste primeiro momento, mesmo diante das críticas na dificuldade inicial do presidente Lula em anunciar os nomes, mas ele procurou realmente fazer uma blindagem no entorno do governo dele. Primeiro foi colocando os nomes que ele considera estratégicos e da extrema confiança dele e que são ligados ao PT. Depois ele foi anunciando outros nomes de partidos aliados, partidos de esquerda, já contemplando todo mundo, exatamente para fazer essa alquimia, vamos dizer assim, na relação do PT com os partidos de esquerda e aliados. Indicou, inclusive, o Alckmin para o Ministério da Indústria e Comércio, que faz uma ponte direta com a indústria, com o empresariado forte nacional, paulista principalmente, e agora falta essa etapa final, que é incluir os partidos que lhe dão sustentação e também partidos do Centrão. Eu estou falando aqui do PP, do PL, do União Brasil, além do MDB. Então, assim, você percebe claramente que ele foi criando primeiro aquela, vamos dizer assim, o cinturão de segurança para ele e depois ampliando esse espaço de participação a outras siglas aliadas. E aí sim virão outras articulações, outros nomes. Simone Tebet, por exemplo, que a gente falou aqui, você já falou que é a da cota do presidente Lula, ele disse o seguinte, que se ela quiser, ela ainda será ministra. Bom, como? Ele pensa, por exemplo, ainda
tentar convencer a Marina Silva a aceitar, Luzenor, aquela chamada autoridade, né, ambiental que está sendo criada aí. Mas é um cargo que a Marina já disse que não queria, que ela quer realmente o Ministério do Meio Ambiente. Mas tem outras funções, outros cargos para Simone Tebet. Fica de fora do governo, se quiser, isso não tenha dúvida. E tem todos esses nomes, será que hoje o presidente Lula consegue fechar o ministério? Eu não acredito que ainda saia tudo hoje não, viu, Luciano? Pode sair uma parte deles ainda, quem sabe até no começo da semana que vem ainda para isso.